Clayton, e nesse vídeo eu vou apresentar uma introdução à programação orientada a objetos em JavaScript. A programação orientada a objetos, pessoal, ela também é reconhecida pela sigla POO, e basicamente é um estilo ou modo de programar utilizando objetos. Essa definição de objetos a gente vai ver com mais detalhes ao longo do curso. Nesse momento eu estou fazendo apenas uma introdução, mas basicamente é para destacar que ela tem uma diferença em relação a um estilo tradicional ou que as pessoas que estão aprendendo a programar conhecem. Provavelmente você, quando aprendeu a programar em JavaScript, por exemplo, você viu um estilo de programação que envolvia basicamente o uso de variáveis e funções. Você obviamente tinha vários tipos de variáveis, existiam as estruturas de repetição, etc. Mas o seu código ou em JavaScript ele era organizado basicamente utilizando funções. Nesse estilo de programação, onde o nosso código ele é estruturado através de funções, ele é modularizado através de funções, a gente costuma chamar isso de programação estruturada, por utilizar essa estrutura aí baseada em módulos ou funções. Então, basicamente, o que a gente tem num código de JavaScript estruturado, a gente tem, como aparece nessa figura, uma função aqui adiciona tarefa, corpo da função, código da função, aqui a gente tem outra função, adiciona botão remover, abertura e fechamento da função, corpo da função e a outra função exibe, oculta lista suspensa. Dentro dessas funções, a gente tem o nosso código, observa aqui, nesse exemplo aqui, o adiciona botão remover, que foi uma função que foi criada aqui na linha 21, e ela foi chamada aqui na linha 8, ou adiciona o botão remover. O exibe e oculta a lista suspensa também é uma função que foi criada aqui no código JavaScript, e ela foi chamada aqui dentro do adiciona botão remover. Então é um estilo de programação onde a gente tem o nosso programa separado em módulos ou funções, e essas funções elas podem ser chamadas dentro do escopo global do nosso script em JavaScript, ou dentro de uma outra função, por exemplo. É um estilo amplamente utilizado e resolve, obviamente, os problemas que podem ser resolvidos utilizando a linguagem de programação JavaScript. Só que existe um outro estilo ou módulo de programação, que é o foco do nosso curso, o nosso módulo aqui, de programação orientada a objetos, que envolve então um outro conceito, que é o conceito de utilizar objetos, como eu comentei anteriormente. Nessa figura, a gente está vendo que esse conceito de utilização de objetos, ele envolve também um outro termo, pessoal, chamado classe, em português, e em inglês é chamado de class. Como a sintaxe da linguagem JavaScript é na língua inglesa, então a gente tem muitas expressões ou termos que eu vou falar em português, mas na hora de codificar a gente vai utilizar esses termos em inglês. Como, por exemplo, o class aqui que aparece na figura, é uma classe, constructor, que é um construtor, e assim por diante. Então, programação orientada a objetos, pessoal, utiliza esse conceito de classes e objetos, mas ela tem um foco muito grande em objetos, por isso que ela tem esse nome. A gente vai ver mais detalhes sobre classes e objetos ao longo do curso, mas apenas para introduzir esse tema, para nós utilizarmos um objeto, primeiramente, nós temos que definir uma classe a qual esse objeto pertence. Mas para vocês entenderem essa ideia de classe e objeto, a gente pode associar com elementos do mundo real, onde nós temos diferentes elementos, uma pessoa, um veículo, uma disciplina, um curso. E esses elementos, eles possuem características, ou também atributos, que pode ser o nome, o tipo, o tamanho e assim por diante. E existem indivíduos, ou existem itens, unidades, que se encaixam ou estão classificadas, elas podem ser classificadas dentro de uma mesma classe, como, por exemplo, eu tenho vários alunos, eles podem ser classificados, obviamente, como uma pessoa. Nós temos vários carros, e cada um desses carros podem ser classificados como um veículo, e assim por diante. Então, a ideia de classe é você ter uma estrutura onde reúnem vários elementos que podem ser classificados da mesma forma. Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, a classe produto, ela tem aqui o tipo do produto, alguns métodos, que a gente já vai falar sobre isso. Aqui a gente tem a classe livro, com alguns atributos, também o título, o número de páginas de um livro e alguns métodos. A gente tem uma palavra chamada de extends aqui, produto, significa que essa classe livro é uma classe derivada de produto. Alguns chamam de classe filha ou filho de produto, alguns chamam que a classe produto é uma classe pai ou classe mãe de livro, e assim por diante, que a gente vai ver mais pra frente. Mas a ideia é, eu posso ter diferentes livros que vão compartilhar das mesmas propriedades. Eu posso ter diferentes produtos que vão compartilhar das mesmas propriedades. E quando a gente precisa utilizar essas propriedades e esses métodos, a gente vai então criar nossos objetos a partir dessas classes. Então, nesse exemplo aqui, prod é uma variável que ela vai receber uma instância, como se a gente estivesse criando um elemento a partir daquela classe ou dessa classe chamada produto. Aqui a gente tem uma outra variável chamada live, que ela vai receber uma instância. Então, nós estamos, na verdade, criando um objeto chamado live, criando um objeto chamado prod a partir de cada uma dessas classes. Na criação desse objeto foram passados alguns parâmetros iniciais para a criação desse objeto já com esses valores, que a gente vai ver como isso acontece, por que isso é feito, qual a diferença de fazer de um modo ou de outro ao longo desse curso. Então você pode estar se perguntando, bom, se a programação estruturada ela é dividida em módulos ou funções, e a programação orientada a objetos é baseada no conceito de objetos, o meu programa também não seria modularizado em POO? Sim, o nosso código, o nosso script,
como nós estamos utilizando a linguagem JavaScript para apresentar os conceitos de programação orientada a objetos, o nosso código ele também vai conter módulos, só que esse módulo, ao invés de ter um enfoque nas funções, ele tem um enfoque nos objetos. E esses objetos, quando nós estamos declarando as propriedades e os métodos deles, nós estamos fazendo isso através da declaração de classes. Então, a gente tem um programa modularizado, utilizando classes. Você pode entender como cada módulo ser uma classe diferente. É uma maneira diferente de dividir o seu script. Mas aí você pode perguntar, se os dois programas, ou se os dois estilos de programação, tanto a estruturada quanto a POO, elas permitem a divisão do nosso código em módulos, qual a diferença entre ambas? Tem a ver com uma questão da reusabilidade. O que é reusabilidade, pessoal? Quando a gente vê, por exemplo, uma função, você tem uma função qualquer aqui chamada adiciona botão remover. Ela basicamente é para criar, nesse exemplo aqui, vai criar um elemento HTML do tipo button, vai colocar aqui um texto em cima desse botão, vai determinar o atributo do elemento HTML, vai adicionar aqui um listener. Quando alguém clicar nesse botão, vai ser executado uma tarefa ou uma ação. E esse código, como ele está modularizado através dessa função, ele pode ser reutilizado quantas vezes for necessário. Ou seja, através da chamada dessa função, eu posso reutilizar esse código em diferentes partes do meu script. Eu não preciso reescrever novamente. Sempre que eu quiser adicionar um botão, eu venho e chamo essa função para realizar essa tarefa. E isso é um exemplo de reusabilidade de código. Acontece que isso já existe na programação estruturada, como eu exemplifiquei, e existe também na POO. Porém, alguns defendem que a programação orientada a objetos ela oferece uma maior ou mais reusabilidade de código do que a programação estruturada. Vocês vão entendendo ao longo do curso através dos exemplos que a gente vai realizar e vai escrever na prática utilizando o código em JavaScript. A outra, atrelado a essa ideia de reusabilidade, a gente tem a questão da facilidade de modificar um código. Na programação estruturada, ela oferece uma facilidade um pouco menor do que a programação orientada a objetos, justamente da forma com que o código está dividido, uma utilizando funções e outra utilizando o conceito de classes e objetos. Isso vai ficar mais claro conforme o curso for se desenvolvendo. Bom, em relação à programação orientada a objetos, pessoal, como eu comentei, os objetos eles são definidos através de um modelo ou template, que nós chamamos esse modelo ou template de classe. Então, basicamente, essas classes elas têm as características comuns aos objetos do mesmo tipo, como eu já falei anteriormente, uma pessoa, um carro, um produto e assim por diante. Mas, além disso, as classes possuem comportamentos comuns a objetos do mesmo tipo. Então, se você tivesse um veículo, você pode ligar, desligar, algum objeto que esteja se movendo, ele pode se mover, parar. Eu tenho alguma coisa que eu preciso atualizar, eu tenho algum objeto ou uma pessoa que precisa enviar uma mensagem ou se comunicar. Existem esses comportamentos. E como que isso pode ser feito utilizando a programação orientada a objetos? Utilizando o que a gente chama de métodos. Os métodos, basicamente, são funções, igual já existe na programação estruturada, porém essas funções são declaradas dentro das classes. E quando isso acontece, a gente chama essas funções de métodos. Então eu posso ter um método para enviar uma mensagem, para exibir uma mensagem de erro, para exibir alguma coisa na tela, para disparar alguma ação. E por isso a gente fala então, que a classe tem um comportamento e a gente consegue alterar ou controlar esse comportamento utilizando os métodos. As características das classes, pessoal, são chamadas de atributos ou propriedades. Vocês podem encontrar esses dois termos. E o comportamento, como eu disse, são definidos pelos métodos. Já expliquei então que os métodos são funções declaradas dentro de uma classe e eles permitem isolar ou esconder os atributos ou as características de um objeto para que a gente tenha acesso a essas características utilizando somente métodos. A gente vai ver isso quando chegar num vídeo especificamente sobre atributos ou propriedades privadas, que é uma forma de a gente garantir que determinados atributos só podem ser acessados através dos métodos. Para você consiga obter o valor daquele atributo, você tem que utilizar um método que foi declarado dentro da classe. Essa ideia de a gente esconder ou isolar esses atributos de um objeto, ela tem um conceito bem forte ou bem conhecido em programação orientada a objetos, que é o conceito de encapsulamento, que a gente vai falar mais sobre isso em um vídeo específico. Por que a gente fala então que a PO é extremamente importante e para que a gente tenha objetos, a gente precisa então da declaração de uma classe. Como eu falei, já que a classe é um modelo ou um template de um conjunto de objetos que compartilham das mesmas características, através da declaração de uma classe a gente consegue criar múltiplos objetos. Por exemplo, eu tenho uma classe pessoa, eu posso criar então, ela é um modelo para uma pessoa de uma maneira geral. Mas especificamente eu posso criar uma pessoa que tenha um nome, um CPF, um RG, telefone, endereço. Eu posso fazer isso com várias pessoas diferentes. Então a classe é uma definição geral e o objeto é uma instância dessa classe, é um elemento que foi criado a partir da classe. É por isso que a gente chama esse elemento, então, de uma instância da classe. A gente tem, por exemplo, uma classe estudante, podemos criar múltiplos objetos do tipo estudante. Cada estudante tem lá seu nome, telefone, etc. E toda vez que a gente vai criar um novo objeto do tipo estudante, a gente fala que a gente vai instanciar. Então, a criação de um objeto é chamada também de instanciação. Modularizar um código através de classe, pessoal, ele permite, então, reutilizar o código, como eu falei anteriormente. E porque, como eu vou criando vários objetos, múltiplos objetos, a partir de uma
uma mesma classe, eu não preciso reescrever o código referente aos métodos daquela classe. Se eu tenho um método especificamente para exibir algo na tela, para validar dados, para verificar se existe algum erro, e todos esses métodos que foram declarados na classe, para cada objeto que eu criar a partir daquela classe, automaticamente esse objeto pode ter acesso a esses métodos e conseguir executar o mesmo código. Então a gente está reutilizando esse código quantas vezes for necessário. Além de a gente conseguir reutilizar, eu comentei que ela tem uma facilidade para modificação. Você pode se perguntar, mas por que é interessante modificar códigos? Porque a modificação de código você pode, às vezes, reescrever parte de um método ou um método inteiro de uma maneira mais eficiente ou de uma maneira que fique mais clara para quem está lendo aquele código, ou simplesmente porque você está querendo atualizar realmente aquele código. Então, quando você faz isso dentro de uma classe ou dentro de um método de uma classe, por exemplo, você não precisa alterar o código de outras classes. A ideia é que se as classes forem declaradas de maneira correta e a forma como essas classes estão se relacionando umas com as outras, a ideia é que você consiga alterar o código de uma classe sem interferir em outras classes. E isso daí, então, permite uma facilidade para a gente ter uma manutenção, ou modificação, ou alteração nos nossos códigos. Exemplo, a gente pode alterar a declaração de atributos e métodos privados, que são atributos e métodos que só podem ser acessados dentro da própria classe. Objetos e outras classes não têm acesso a esses atributos e métodos, então o que a gente fizer de alteração lá, se for feito da maneira correta, não vai interferir em outras classes. Ou alteração de métodos, como eu acabei de comentar. Aparece aqui a ideia de métodos públicos, vocês vão entender a diferença entre um método público e um método privado quando a gente tiver um vídeo especificamente sobre métodos privados. Então, basicamente, pessoal, essa é uma introdução de maneira geral sobre a programação orientada a objetos. Nos próximos vídeos a gente vai vendo mais detalhes e vamos também implementar de maneira prática exemplos com esses conceitos.